Júnior, obrigado, bom dia a todos. Primeiro é um prazer aí participar desse projeto do Pulo do Gato, né? Ele é um projeto que é importante porque a gente sempre está tentando trazer objetividade para os alunos nos seus estudos. É um mundo de matéria, né? Então a gente tem que sempre estar aí bolando estratégias de como estudar, o que estudar, né? O volume adequado de estudo para cada matéria. Bom, meu nome, como a Júlia falou, meu nome é Alberto Macedo, estou aí no ponto já faz mais de 5 anos, né? E sou auditor fiscal aí há 18 anos no município de São Paulo. E estou aí tentando ajudar vocês a ter sucesso e aí bolar estratégias para melhor abordar as matérias relativas ao auditor fiscal da Receita Federal e analista tributário da Receita Federal. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu preparei aqui. É um PowerPointzinho em que eu tentei dissecar, né, o que tem acontecido nos últimos anos nesses concursos, né? Vamos lá? Bom, como eu falei, a gente tem que bolar estratégias. Para bolar estratégia é importante que a gente tenha que saber como aconteceram os outros concursos, os últimos concursos, para a gente, a partir daí, poder traçar e perspectivas do que vai acontecer nos próximos concursos, né? Então é um pouco de entender, dissecar todo o material de concursos anteriores. E aí, para tal, eu gosto de usar essas frases desse especialista em gestão, William Edwards Deming, em que ele fala o seguinte: não há sucesso no que não se gerencia. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Então a gente, num objeto de análise, e o nosso objeto de análise qual é aqui? São os concursos anteriores da Receita Federal relativos ao auditor fiscal e analista tributário. A gente tem que entender esse objeto, né? Então a gente tem que entendê-lo para poder defini-lo, né? Definindo ele direitinho, a gente vai poder traçar indicadores para medir, né? E aí medir para ver o que está acontecendo nessa história dos concursos da Receita Federal. Com isso a gente consegue gerenciar melhor essa análise e, consequentemente, nossos estudos para tomar decisões corretas. Gerenciar é basicamente a gente ter a análise do objeto e tomar decisões corretas, e tomando decisões corretas a gente vai ter sucesso no nosso objetivo, que é passar no concurso, que é ir bem na prova, no caso aqui, no meu caso, na prova de tributário, certo? Nessa linha de entender o objeto, tá aí, são esses 5 concursos aqui, né? Nos últimos 10 anos, 2006 para cá, teve concurso anterior, 2005 para trás, mas 2006 para cá, a gente teve 3 concursos de auditor fiscal da Receita Federal, né? 2009, 2012 e 2014. E 2 concursos de analista tributário da Receita Federal, 2009 e 2012. Então eu tenho que pegar essas provas de tributário, que é a minha matéria, e tenho que dissecá-las para vocês, né? Para ver o que tem acontecido, né? E bolar estratégias de estudo para o estudo de vocês ser mais objetivo, ok? Então, nessa linha de dissecar esse material, eu tenho que separá-lo, né, essas questões, e classificá-las de uma forma micro e de uma forma macro. Ao meu entender, é importante essa classificação, que aí a gente consegue entender o que está acontecendo nessas provas, né? Então, aí você tem, por exemplo, competência tributária, uma matéria inicial de tributário, né? O conceito de classificação de tributos, os princípios constitucionais tributários, as limitações constitucionais ao poder tributar e as repartições constitucionais. Esses temas que eu chamei de uma outra classificação um pouco mais macro, temas constitucionais. Depois vocês vão entender o porquê dessa classificação. Aí eu estou colocando aqui, basicamente, esse título 6 aqui da Constituição, da tributação do orçamento, vai do artigo 145 e na parte tributária até o artigo 162, né? E tem também questões aqui das contribuições sociais, nos artigos 194 e 195, né? Então, esses temas são os temas que eu chamei de constitucionais, né?
Seguindo aqui na minha classificação, você tem os impostos federais e as contribuições sociais. São basicamente o quê? Tributos federais, né? Então, uma outra classe que tem ganhado cada vez mais importância, a gente vai ver isso, né? Outros professores já devem ter falado a respeito, mas você percebe, particularmente para o auditor fiscal da Receita Federal, para a lista tributária nem tanto, mas para o auditor fiscal da Receita Federal, essa classe de tributos federais tem crescido em enorme importância, né? Vamos ver isso mais à frente. Temos aí os impostos estaduais, os impostos municipais, que eu vou trazer uma classe mais macro em impostos estaduais e municipais, né? É uma classe que a gente consegue compartimentalizar e analisar, ver como é que ela tem caído e como é que ela pode cair nos próximos concursos. Aqui o Simples Nacional, em que pese ser um ponto só, eu acho que é um ponto importante, merece ganhar um tópico específico aqui na classificação macro. Por quê? Porque ele é um regime, todos sabem, um regime tributário que engloba aí 8 tributos, né, 6 federais, um estadual e um municipal, né, e é uma lei muito extensa, né, muito complexazinha para você estudar, uma lei complementar, a Lei Complementar 123 de 2006, né, então me parece que é importante ele ser um tópico específico. E vamos analisá-lo, quer dizer, vale a pena estudar essa matéria de forma aprofundada? Depende, está caindo muito, está caindo pouco. Está caindo pouco, mas por outro lado você vê constantemente o Congresso Nacional aprovando leis que vão alterando o Simples Nacional. Eu até não concordo muito, eu sou membro do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, tem reuniões em Brasília periodicamente, lá com o próprio secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e a gente não gosta muito dessas alterações, mas aqui não cabe entrar no mérito aqui. O fato é, há alterações constantemente na Lei Complementar 123, então temos que analisar até que ponto vale estudar essa matéria mais doravante para os próximos concursos. E aí, essa classificação aqui em verde, que vai por legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária, obrigação tributária, responsabilidade tributária, crédito tributário, né? Não só a Constituição, mas as suas alterações, certo? E as garantias de privilégio do crédito tributário e a administração tributária, cara, isso aqui são temas clássicos, assim, né? Do livro 2º do Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. A gente sabe que a reforma tributária de 65, né, ela deu uma arrumada na casa nos tributos no Brasil, né, e logo depois veio o CTN em 66. Aliás, o CTN esse ano faz 50 anos. É uma obra-prima, a meu ver, em termos de legislação, em termos de lei, em termos de diploma normativo. Tanto é que está aí há 50 anos firme e forte. Isso sempre foi muito cobrado. Essa é um tema clássico, normas gerais de direito tributário, né? Sempre foi muito cobrado ao longo dos concursos da Receita Federal. E vamos ver como é que está acontecendo isso hoje e como isso deve acontecer mais para frente, né? A abordagem muda um pouco aqui quando a gente analisa auditor fiscal da Receita Federal e quando analisa analista tributário. Aliás, muda bastante. Então, mas como é um tema bem homogêneo, assim, em termos de compartimentalização, normas gerais de direito tributário, né, eu coloco ele todo numa classe só aqui, né? E aí nós temos aqui as classes macro, temas constitucionais, temas de tributos federais, temas de impostos estaduais e municipais, Simples Nacional e livro 2º do Código Tributário Nacional. Então, estão 5 tópicos macro, e aí, com esses 5 tópicos macro, eu comecei a dissecar aquelas 5 últimas provas, né, 3 de auditor fiscal e 2 de analista tributário, para ver o que tem acontecido. E a partir daí, medindo, aqui são indicadores, que aí com isso eu consigo medir de forma quantitativa o que tem acontecido, a gente pode aí trazer algumas ideias para vocês do que pode vir a acontecer no próximo concurso. Então, primeiro eu faço aqui uma análise quantitativa, né? O que é isso? Eu pego aqueles 5 tópicos que eu falei do slide anterior, está aqui, constitucionais, tributos federais, Simples Nacional e livro 2º do Código Tributário Nacional. E aí, eu pego aqui os concursos de auditor fiscal da Receita Federal, 2009, 2012 e 2014. Você vê a evolução. E aí, o número de questões que tem caído. Em 2009,
caíram 20 questões de direito tributário. Em 2012 caíram 30, mas Alberto, está escrito 24 aí. Não, 24 porque são 24 tributários estrito sensu, que é a minha matéria, e mais 6 de direito previdenciário, que não é a minha matéria. Então, o tributário total teve 30 questões em 2012. Em 2014, foram 15 questões, né? Só que dessas 15, 11 são de previdenciário, que não faz parte aqui do nosso tema, ok? Então, como variou o número de questões ao longo dos concursos, eu tenho que trazer a análise dos temas que caíram nessas questões de uma forma percentual, para normalizar, certo? Então, normalizando, então eu trago de forma de percentual. Então, 100% de questões de 2009 corresponde a 20 questões. Lembrando que 100% de questões de 2012 corresponde a 24 questões. Lembrando que está fora o previdenciário da minha análise. Tá? Em 2014, 100% das questões correspondem a 11 questões. Ok? Então vamos lá, vamos para 2009. O que aconteceu em 2009? Em 2009, olha aqui, ó, 5 questões do tema constitucionais, né? Aquele que eu falei lá, vai de competência tributária, passando aí por princípios constitucionais tributários, limitações constitucionais do poder tributário, repartições constitucionais, não é isso? Desses caíram 5 questões. 5 questões de tributos federais, né? Impostos federais e contribuições sociais. 5 questões de impostos municipais e estadual, ou melhor, uma questão de impostos estaduais e municipais, só uma questão. Simples Nacional não caiu nenhuma, né? E o livro segundo do CTN caiu 9 questões. Então, se você pegando o que interessa, que é o percentual que interessa na análise entre os anos, né? Primeiro colocado, primeiríssimo aqui, o livro segundo do CTN. Então, você vê que é um estudo um pouco mais fácil, porque você sabe onde está, você sabe onde começa e onde termina, né? Artigo 96 até o artigo mais 210, mais ou menos, aí do CTN, né? Então, é um estudo um pouco mais fácil, quando cai muito o livro segundo do Código Tributário Nacional, né? Mais fácil assim, numa análise quantitativa, sabe onde está. Agora a gente tem que ver se quando cai a letra da lei ou cai uma interpretação um pouco mais complexa, ou doutrina, jurisprudência. Isso vamos ver numa análise que não é quantitativa, é qualitativa, mas isso vamos ver mais à frente. Primeiro aqui a gente está vendo, dessas 5 classes, o que tem caído. Sem entrar no mérito se é difícil ou se é fácil, entendeu? Então a análise quantitativa, reforçando, ela está abordando aqui o que cai nos 5 temas, centra no mérito se é fácil ou se é difícil a questão que caiu, né? Em segundo colocado, eu coloco em laranja aqui, empatados vem o tema constitucional, tributário constitucional, né? E os tributos federais, empatados em segundo lugar, né? Em terceiro lugar, impostos estaduais e municipais, ok? Agora vamos comparar isso aqui com o ano seguinte, com o concurso seguinte. E aí eu vou analisar só a questão percentual, porque não interessa aqui ficar pegando muito o número absoluto de questões, já que a análise aqui tem que ser comparativa e evolutiva, como é que tem sido a evolução aqui. De novo, 2012, primeiríssimo aqui, o livro segundo do Código Tributário Nacional, 46% das questões, né? Em segundo colocado, aí já muda. Aqui, impostos estaduais e municipais caiu bem mais, né? 6 questões para 1, mas percentualmente também aumentou aí 5, aumentou 5 vezes, né? Então, 25% aqui da questão da prova de tributário de auditor fiscal da Receita Federal 2012 foi impostos estaduais e municipais. Na verdade, na análise qualitativa, eu vou entender um pouco mais esse número. Por que caiu tanto, né? Na verdade, se você pegar todas as questões de impostos estaduais e municipais que caíram, todas as 6 questões que caíram jurisprudência do STF sobre esse tema, impostos estaduais e municipais. Então, de novo, é uma análise que eu vou fazer mais à frente, uma análise qualitativa e não quantitativa. Aqui eu só estou detectando que caíram 25% da prova foi impostos estaduais e municipais, né? Terceiro colocado, o tema constitucionais,
17% da prova. Né? Tributos federais não vingou muito em 2012 para auditor fiscal. Né? 8%, só duas questões, né? 8% não ficou nem entre os três primeiros. Tá? Prosseguindo na análise, o concurso último que teve, de auditor fiscal da Receita Federal 2012. Esse concurso, primeiríssimo, mudou totalmente. Livro segundo caiu para terceiro colocado, né? 18%. Só caíram duas questões, cara. Duas questões, olha só. Tributos federais saltou de quarto colocado para primeiro colocado. 36% tributos federais. Então, aí, impostos e contribuições sociais, impostos federais e contribuições sociais, 36%. De 11 questões, 4 foram tributos federais. Olha que coisa. Né? E subindo de posição, de terceiro para segundo, o tema constitucionais. Né? Percebe aqui a mudança? Aqui, enquanto aqui em 2012, impostos estaduais e municipais caiu muito, mas não por ser estadual ou municipal em si, análise quantitativa, mas por ser, e vamos ver na frente, por ter caído muita jurisprudência do STF relativa a impostos estaduais e municipais. Tá? Aí eu já estou aqui denunciando para vocês a tendência, que a gente vai chegar a essa conclusão no final, a tendência cada vez maior da ESAF de cobrar para esse concurso jurisprudência do STF. Né? Principalmente do STF. A STJ nem tanto, mas a STF sim. Tá? Já em 2014, esses 36% aqui que colocam tributos federais em primeiro lugar, né? O 36% ele traz uma outra consideração. Não foi jurisprudência que fez os tributos federais caírem, aumentarem, subirem para primeiro colocado. Na verdade, foi o próprio tema tributos federais. Né? Então, a ESAF, particularmente para o auditor fiscal da Receita Federal, tem dado muita importância ao tema tributos federais. E aí, o complicômetro aí da coisa é que não é tributo federal basicamente o que está na Constituição e no Código Tributário Nacional. A gente tem que lembrar que na Constituição você tem lá a previsão dos impostos federais, né, estaduais e municipais, artigo 153, 155, 156, e tem no artigo 195 contribuições sociais, né, tem artigo 149 também as contribuições sociais, não é isso? Mas aí no CTN, né, que regula a matéria tributária em normas gerais, lembrando aí que a definição de fato gerador, base de cálculo contribuinte dos impostos previstos na Constituição, ela basicamente está no CTN, no livro primeiro do CTN, né? Você vê, por exemplo, no artigo 43 do CTN, a previsão de fato gerador, base de cálculo e contribuinte de imposto de renda, e você vê em vários artigos do CTN essa previsão. Até vou puxar aqui o índice do CTN, olha aqui, ó, o título 3, impostos. Então você vai ter aqui os impostos sobre o comércio exterior, né? Imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, tudo isso do artigo 16 até o artigo 76, CTN. Né? Nos impostos sobre patrimônio e renda, você vai ter o ITR, você vai ter o IPTU, você vai ter o ITBI. Na verdade, isso aqui, hoje tem o ITBI e ITCMD, né? ITCMD estadual e ITBI municipal. Você vai ter imposto de renda de qualquer natureza, e proventos de qualquer natureza, certo? Também tem aqui a previsão de fato gerador, base de cálculo contribuinte do IPI, né? Do antigo ICM, e assim vai. Né? Então, se você perceber, o CTN, naquela época, lá em 66, quando ele foi criado, ele tinha justamente a função de definir no livro primeiro fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos previstos na Constituição. É óbvio que alguns impostos naquela época não existiam, por exemplo, o IPVA. O IPVA não existiu, o IPVA ele foi criado por uma emenda constitucional em 85. Né? Então, em 85, não houve uma lei complementar prevendo o fato gerador, base de cálculo e contribuinte do IPVA. Mas o CTN, na sua grande maioria, os impostos têm aí a definição de fato gerador, base de cálculo, contribuinte no seu livro primeiro, particularmente aqui no título 3. Ok? Só que, pessoal, a ESAF vai muito além disso. Né? Ela tem exigido aqui
questões de legislação, praticamente, né? Começa a haver até um certo conflito entre o que cai em tributos federais na matéria de direito tributário e o que cai em tributos federais na matéria de legislação tributária que o professor Ricardo está dando para vocês, não é isso? É óbvio que quando entra numa abordagem mais de regulamento bem específico, de decreto, regulamento normalmente vem veiculado pelo diploma decreto, não é isso? Aí realmente a legislação tributária domina, né? Mas quando você tem leis que não são leis complementares, né? São leis ordinárias, e a ESAF cobrando cada vez mais as leis ordinárias de tributos federais, a gente fica um pouco mais perdido e fica um pouco mais complexo o estudo, porque você acaba não sabendo, tá bom, mas o que está caindo, quais são as leis federais recentes relevantes, que é o que a ESAF tem cada vez mais exigido, né? Então aí entra o papel do professor, no caso aqui tributário, a minha parte, de ajudar vocês, ó, pessoal, tem essa lei federal nova aqui, ou essa lei federal aqui é recente, ela é uma lei importante relativa ao imposto de renda, por exemplo, né? E ela pode cair sim, né? Em que pede parecer ser um pouco matéria de legislação tributária, mas, ou seja, não ser matéria de Constituição Federal, nem de Código Tributário Nacional e nem de lei complementar, né? Aqui, uma outra abordagem que eu queria fazer com vocês é o seguinte: percebe o tema constitucionais, né? Que passa por competência tributária, princípios constitucionais tributários, limitações constitucionais a poder tributar, repartições constitucionais, não é isso? Esse tema, gente, olha a análise que eu faço aqui, sempre vai cair numa quantidade razoável. Então, é um tema que você tem que sentar na cadeira e estudar sempre, né? Foram 5 questões em 2009, 4 em 2012, 3 em 2014, mas lembrando que a análise aqui tem que ser por percentuais para normalizar a comparação. Então, 25%, um quarto da prova foi de constitucional em 2009, caiu um pouco, 17% em 2012, mas voltou a subir para 27% em 2014. Então, gente, cara, tem que estudar isso aqui sempre. Constitucionais é um tema de lei, é um tema de lei entre aspas, né? É um tema constitucional, lei constitucional, vamos dizer assim. É um tema que é importante e o estudo sempre vai ser. Eu, adiantando a análise final aqui, a perspectiva é a seguinte: não vai deixar de cair, sempre vai cair. E aí uma análise também que vou entrar na qualitativa, que eu faço também, é o seguinte: cara, muitas vezes, infelizmente, não vai cair só a letra do texto constitucional. Vai cair uma abordagem, uma interpretação um pouco mais complexa, ou até uma abordagem de uma doutrina qualquer, mas cada vez mais em constitucionais você vê muito isso, uma abordagem mais de jurisprudência também, né? Então você vê aqui muita jurisprudência do STF relativa a imunidades, relativa a princípios constitucionais, né? Particularmente a esses 2 pontos, princípios constitucionais e imunidades. Então, meu filho, jurisprudência do STF tem que fazer parte do material de estudo de vocês, né? Vai lá no STF, baixa lá a jurisprudência e comentário do STF, você tem esse material lá disponível de graça, né? Então, uma dica aí boa para vocês: não pode deixar de estudar tema constitucionais, porque é um tema que tem caído sempre e vai ser sempre nessa faixa aí de 20% a 25% até mais, né, que vai cair no concurso. Então, você estudando temas constitucionais, não só o texto constitucional em si, né, mas a jurisprudência STF, você vai estar matando aí 25% da prova, muito provavelmente, tá? Lembrando que essa análise aqui que eu fiz é quantitativa. Eu falei aqui de jurisprudência, de doutrina, mas não, na verdade, de jurisprudência e a dificuldade das questões eu vou abordar numa análise qualitativa que é feita mais à frente. Vamos fazer análise quantitativa também para concurso de análise tributário, né? Foram 2 concursos, 2009 e 2012. Em 2009 caíram 10 questões, né? Em 2012 foram 13 questões de tributário, que é o que interessa para a gente, ok? De novo, no critério aqui nas classes macro que eu elaborei aqui de classe constitucional, tributos federais, impostos estaduais e municipais, simples nacional e livro segundo do Código Tributário Nacional. Vamos lá. O que aconteceu aqui, ó?
para analista tributária, em 2009, 50% da prova, metade da prova foi o livro segundo CTN. Cara, é sentar na cadeira e devorar o livro segundo CTN. Né? É muito importante para quem está focando em analista tributário, né? O livro segundo CTN. Em segundo colocado, vem aí de novo temas convencionais, é um tema importante também para analista tributário, então não dá para descurar do estudo dessa matéria. Em terceiro colocado, empatado, com 10% cada um, tributos federais e impostos estaduais e municipais. A gente vai entender quando eu vou fazer uma análise no slide seguinte, comparativa dos editais de auditor fiscal da Receita Federal, 2014, e de analista tributário, 2012. E a gente vai entender um pouco a diferença de distribuição das questões desses temas macro conforme o concurso que se fala. Se é auditor fiscal, a distribuição é uma, se é analista tributário, a distribuição é outra. Não é igual, né? Não é igual. Já vou adiantando para vocês. Porque eu estou estudando para um serve para o outro. Realmente, a matéria é muito afim, né? Mas a distribuição das questões por tema varia razoavelmente. Mas vamos continuar aqui a abordagem temporal aqui, comparando 2012 com 2009 no concurso de analista tributário. Bom, olha o que aconteceu, cara. Livro segundo CTN, 77% das questões. Olha que coisa. Se você sentar na cadeira, estudar só o livro segundo CTN e gabaritar a prova de analista tributário, gabaritar, melhor dizendo, e você fazer a prova de analista tributário, você vai acertar aí 77% das questões. Só estudando o quê? O livro segundo do Código Tributário Nacional. Artigo 96 até artigo 210, mais ou menos, do CTN. Tá? Em segundo colocado, constitucionais. De novo, sempre presente, tema constitucionais. É um tema que tanto para auditor fiscal como para analista tributário da Receita Federal vai cair sempre, cara. Não tem como não cair. É importante, é um tema sempre importante. E o resto, olha aqui, ó. Zero. Zero de tributos federais, zero de impostos estaduais e municipais, e zero de Simples Nacional. Aí você pergunta, Alberto, mas então eu não preciso estudar tributos federais, impostos estaduais e municipais, Simples Nacional? Não, não falei isso. Eu só falei que no último concurso essa foi o comportamento, né? Aliás, o zero aqui pode até ser um indicativo de que no próximo vai cair alguma coisa, mas nunca vai dominar. Você não vai ter questões aqui, várias questões de tributos federais e impostos estaduais e municipais, como vai ter de livro segundo CTN no próximo concurso de analista tributário. Com certeza, isso não tenha dúvida. Então, gente, para analista tributário, você vai estar bem estudando profundamente o livro segundo do Código Tributário Nacional e os temas constitucionais tributários. Certo? Tudo bem, pessoal? E aí, eu faço uma comparação aqui do último concurso de auditor fiscal, que foi em 2014, auditor fiscal da Receita Federal, com o último concurso de analista tributário da Receita Federal, que foi em 2012. Para mostrar para vocês um pouco a diferença de abordagem. Então, assim, e essa diferença de abordagem, obviamente, ela vai influenciar um pouco na distribuição da matéria para estudo, né? Vamos lá. Enquanto em auditor fiscal, o top 1 aqui, o líder aqui que caiu nesse concurso de 2014 foi tributos federais, 36%, né? No analista tributário, tributos federais foi quanto? 0%. 0%. Interessante, né? Agora, o constitucional está presente sempre em ambos, 27% é o segundo colocado aqui de auditor fiscal, e 23% é o segundo colocado de analista tributário. Então, um tema que seja para auditor fiscal, seja para analista tributário, tem que estudar sempre, ok? Agora, se você vai focar o teu estudo em analista tributário, por algum motivo, você não vai focar em tributos federais muito. Né? Você vai focar em quê? Primeirão aqui, ó, livro segundo CTN. Né? Não deve mudar o percentual, ainda que mude, vai cair para 50% no próximo concurso do analista tributário 2017. Tá, mas é muito ainda. Né? Então, realmente, em termos de priorização de estudo, o livro segundo CTN ele é o top 1 aqui para analista tributário. Ok? E agora é importante também para o auditor fiscal da Receita Federal. 18% não é pouca coisa, né? O terceiro colocado aqui em matéria, né? A gente
é importante, na minha análise aqui, eu vou fazendo a soma de percentuais de forma o que é mais importante está dentro dos 90%, né? Então, você tem aqui o 18% dentro da soma de 90%. Somando 27 com 33 com 18, você tem 82%, não é isso? E aí, sobrando aqui esses 9% de impostos estaduais e municipais e o Simples Nacional 9% também. Tudo bem essa análise? Nessa análise aqui, comparativa entre um concurso e outro, é importante a gente ver o edital de ambos, né, para ver como é que é o edital desses dois concursos. Aí eu trouxe para vocês aqui uma comparação dos editais de auditor fiscal em 2014 e de analista tributário em 2012. Percebe que aqui, ó, por exemplo, limitações constitucionais para tributar. Aqui em ambos, tá ok, né? Apenas no de auditor fiscal você percebe a banca ela meio que detalhando um pouco mais o tema. Então, limitações constitucionais ela vai dividir em subtópicos aqui, imunidades e princípios constitucionais. A banca de análise tributária já não faz isso. Assim, é uma análise que eu faço aqui. É óbvio que esse detalhamento maior feito pela banca é um certo indício de que ela vai aprofundar mais o tema, né? É claro que tema de imunidade cai aqui também, mas a gente percebe pela análise das provas de auditor fiscal e de analista tributária que um aprofundamento muito maior ocorre quando se trata de auditor fiscal, da prova de auditor fiscal, ok? Aí tem aqui competência tributária em auditor fiscal e em analista tributário não tem nada. Não tem competência tributária expressamente. Cara, aqui, claro que nas minhas aulas de direito tributário eu vou dar competência tributária também para analista, porque é um tema tão basilar, né? E ele perpassa um pouco os demais temas. Competência tributária, eu estou falando, por exemplo, de quais os impostos que compete à União instituir. Ora, se cair imposto de competência da União aqui em análise tributária, por que eu não vou dar competência tributária? Certo? Então, é um tema que a gente acaba, obviamente, dando na aula também de análise tributária. Aqui o conceito de classificação de tributos para ambos os concursos é similar. Agora, interessante aqui, olha o detalhamento que a banca dá no edital, no programa de tributário para auditor fiscal e o detalhamento que ela dá para analista tributário. Analista tributário está aqui, imposto de competência da União, dos Estados, de Federal e municípios, ponto. Aqui no auditor fiscal ela vem e coloca em tópicos, subtópicos, né, todos os impostos. Me parece também um indício de que o nível de exigência, de aprofundamento vai ser maior, como tem sido, né? Não só me parece, mas as provas corroboram essa análise, né, em relação a esses impostos e tributos aqui, ok? Aí que você vê, aí eu vou voltar um pouco, aí que você vê porque que cai 36% das questões em auditor fiscal da Receita de tributos federais e 0% de tributos federais para analista tributário, que vai focar muito mais em nível segundo do Código Tributário Nacional, certo? Continuando no edital, comparando aqui o tópico contribuições sociais. No programa de auditor fiscal, olha o detalhamento que ocorre aqui. Ele fala contribuição por contribuição, né? Enquanto não cai isso em analista tributário, né? Então, contribuições sociais, para quem vai estudar só para analista tributário, já é um alívio não ter que estudar esse tema, que é um tema bem complexozinho, ainda mais agora que a Receita para auditor fiscal está aprofundando bem, né? Continuando na comparação dos editais, a legislação tributária, de novo, auditor fiscal, o programa detalhando bem o tema, né, com vários subtópicos, né? E aí também a vigência, a aplicação, a interpretação da legislação tributária em tópicos apartados, enquanto em análise tributária pega tudo ali e coloca um genericão ali, né? Legislação tributária, disposições gerais, vigência, aplicação, interpretação e integração. Na verdade, isso aqui é a própria disposição do índice do CTN. Eu vou colocar para vocês aqui o CTN, mais à frente no livro segundo. Aqui, ó. Legislação tributária. Bem, disposições gerais, vigência, aplicação e interpretação e integração da legislação tributária, ok?
Mas é óbvio também que aqui não é só porque ele está indo aí na letra do livro segundo CTN que eu não vou falar, por exemplo, de medidas provisórias, que na época do CTN nem existia. O que era parecido com medida provisória naquela época era o decreto-lei, não é isso? E é óbvio que também vou falar aí, dissecar um pouco mais as leis complementares, né, que o CTN também não nessa parte de legislação não detalha, né? E as leis complementares tributárias são muito importantes, porque trazem normas gerais de direito tributário, né? Muito importante a função da lei complementar. E aí também falar de emenda da Constituição, etc. Eu também falo disso aqui na aula de análise tributária, ok? Continuando na comparação entre os editais de auditor fiscal e analista tributário. Aí a obrigação tributária não muda muito, né? Fato gerador, sugestão ativa e passiva, capacidade tributária, domicílio tributário. A diferença vem aqui em responsabilidade tributária, quando vai se entrar nas espécies de responsabilidade tributária, né? Responsabilidade dos sucessores, de terceiros e por infrações, e responsabilidade tributária nem cai aqui para análise tributária. Cai a parte geral aqui da sujeição passiva, né? Mas não cai o detalhamento das espécies de responsabilidade tributária, ok? Um ponto a menos para estudar para análise tributária. Comparando aí os editais. Aí o resto não muda muito, né? Crédito tributário bem similar às matérias, né? A diferença final aqui, e a última diferença, é que enquanto para auditor fiscal cai garantias e privilégios do crédito tributário, né? Isso não cai para analista tributário. Então, a analista tributário não vai ter que estudar, por exemplo, a questão da ordem de preferência dos CREs, a questão da falência, certo? Então, fica um pouco mais tranquilo para analista tributário. Ok? E aí, de novo, eu volto naquele slide da comparação de concurso de auditor fiscal para analista tributário, e aí aquela diferença do edital, ela um pouco se reflete aqui nas questões que caem. 36% de questões de tributos federais para auditor fiscal, e o que lidera aqui para analistas tributários é o livro segundo do CTN. Ok? Vamos avançar. Gente, lembra que eu falei que eu fiz uma análise quantitativa das questões que caíram, né? Então, quanto caiu de condicional, quanto caiu de tributário, quanto caiu de tributos, impostos estaduais e municipais, quanto caiu de livro segundo do Código Tributário Nacional, quanto caiu de Simples Nacional. Essa análise quantitativa que eu fiz primeiro é uma análise que ela não entra na dificuldade da questão. Ela diz onde achar a questão. Essa questão aqui eu acho no livro segundo você tem, essa questão aqui eu acho no artigo 153 da Constituição. Então é uma análise de onde eu achar a questão, vamos dizer assim, né? A análise que eu estou propondo aqui agora é uma análise não é quantitativa, mas sim qualitativa. Eu quero entrar no nível de dificuldade. Lembra que lá no início eu falei, a gente tem que entender o objeto de análise, que são essas 5 provas, 3 de auditor fiscal e 2 de analista tributário. Eu tenho que entender como que tem sido o nível de dificuldade das questões, para ajudar no meu estudo, para tomar decisões, de novo, gerenciar, né? Gerenciar o estudo, tomar decisões no meu estudo, né? E aí eu fiz uma classificação aqui sobre essa questão da dificuldade, que aí eu vou chamar de análise qualitativa e não mais quantitativa, né? E aí eu trouxe aqui 8 classes. A primeira classe é a seguinte: literal. Aqui está Constituição, CTN e Lei Complementar. Aquela questão que caiu é uma questão que, para eu respondê-la, para ter sucesso em respondê-la, basta eu saber a letra da lei, a letra do texto, seja ele constitucional ou de lei? Se sim, ela é uma questão que eu classifico ela como literal. Então ela tem um nível de facilidade um pouco maior, né? Que basta eu decorar o texto legal constitucional. Então eu chamo de literal essas questões que você sabe, conhecendo a letra da lei. Quando eu falo lei genericamente, tá? Já engloba aí a Constituição, CTN, etc. Conhecendo a letra, e lei complementar, etc. Não, lei complementar. Então, porque se for lei ordinária, se for regulamento, aí é uma outra classificação que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Leis ordinárias e regulamentos, que é muito mais complexo, porque não faz parte daquele material mais já definido de tributário, né? O material definido tributário, que é o clássico que a gente começa, é o que? A Constituição, CTN
E as leis complementares as mais gerais, né? Por exemplo, a lei complementar 87/96, Lei Candir, que trata das normas gerais do ICMS, né? E a lei complementar 116 de 2003, que é que trata, por exemplo, que trata do ISS, normas gerais do ISS. Outra lei complementar importante seria, por exemplo, a lei complementar do Simples Nacional, a lei complementar 123 de 2006. Então, nessa classe aqui eu coloco o que cai de questão literal que é relativa a texto constitucional, a texto de Código Tributário Nacional e a texto de lei complementar, certo? Outra classificação é a que eu chamo aqui de interpretação fácil. Isso aqui, basicamente, são questões em que pese não ser exatamente a letra da lei, é uma análise interpretativa que envolve aí mais de um texto de lei, né? E uma dose de interpretação um pouco maior do intérprete, né? No caso aí do candidato, né? Não é tão cara crachá, né? Você tem que elaborar um pouco mais. A gente vai ver exemplos de questões de cada uma dessas classes aqui, tá, gente? Interpretação difícil, cara, aí é uma interpretação que já tem uma complexidade bem maior, né? Não basta decorar a lei, você tem que ter uma análise sistemática um pouco maior aí dos textos, seja da Constituição ou da lei. Vamos ver exemplo de questão assim, tá? Mais à frente. E é um nível de dificuldade um pouco maior. Doutrina fácil. Cara, aqui, olha que interessante. Aqui eu começo a falar um pouco da fonte de estudo, né? Enquanto, classicamente, a gente sempre estudava Constituição, CTN e lei complementar, a gente começa, às vezes, tem que ver se vale a pena estudar alguma doutrina específica, né? E, às vezes, a ESAF vai e coloca, aqui eu já trago duas classes, doutrina fácil e difícil, coloca aí doutrinas que você tem que, para saber responder a questão, teria que conhecer aqueles conceitos utilizados pelo doutrinador. Eu vou dar um exemplo do livro do Leandro Poulsen, que foi exigido em 2012, né? Que eu classifiquei, obviamente, como doutrina difícil. Já pensou em ter que começar a comprar livro de doutrina para estudar tributário e várias doutrinas? Né? Complicado, né? Mas eu tenho que trazer essa classificação porque tem acontecido isso. Vamos ver o quanto e se vale a pena se debruçar sobre isso ou não na nossa priorização dos estudos. E aí, algo que eu vejo que não tem mais volta, são duas classes aqui, ó. Jurisprudência do STJ e jurisprudência do STF. Há questões que pedem essa jurisprudência. Então, eu tenho que trazer isso para vocês, uma análise qualitativa, que aí envolve, obviamente, o nível de dificuldade, né? Se é jurisprudência, não basta mais eu estudar a Constituição, se tem lei complementar. Eu posso decorar a Constituição, que se eu não entender o que a STF pensa sobre, por exemplo, o princípio do não confisco, e ele tem decisões em que ele tece considerações sobre o princípio do não confisco, eu não vou matar a questão. Ainda que eu decore a Constituição, né? Então eu tenho que também trazer essa abordagem qualitativa e classificar as questões se ela vem de jurisprudência do STF ou do STJ ou não. E por fim, né, o que aconteceu no concurso de 2014, essa classe de leis ordinárias e regulamentos, quando vem a ESAF e exige uma lei específica, por exemplo, do imposto de renda ou da contribuição social do lucro líquido, matéria que em princípio talvez fosse de legislação tributária, mas acaba caindo para o auditor fiscal da Receita, dado que está no programa esses impostos e tributos como temas. Aí nessa análise aqui, eu vou, para vocês terem uma noção melhor, trazer exemplos de questões a respeito, e agora eu vou fazer a comparação. Lembra que a gente tem que medir para poder gerenciar o estudo e ter sucesso? Então, vou medir. O que eu fiz? Eu peguei aquela classificação macro, micro, aqui ela é por questão, percebe? Então, está aqui 3 questões de constitucionais em 2014 para o auditor fiscal, né? 4 questões de tributos federais para o auditor fiscal 2014. Na análise qualitativa, eu vou além. Eu pego a questão e eu disseco, eu analiso assertiva por assertiva da questão, alternativa por alternativa, e vejo em que classe de qualitativa ela se encaixa. Olha que interessante. Caíram 3 questões de constitucional em 2014 para o auditor fiscal. A questão 37, a 39 e a 42. Olha a 37 e a 39. As alternativas, as 5 se referiam à jurisprudência do STF. Agora, imagina você estudando para tributário, você decorou a Constituição na parte tributária, você vai fazer essas questões, a não ser que você faça uma análise lógica e tente aí matar a questão, você provavelmente não vai acertar a questão, ou vai ter dificuldade de acertar.
se não estudar a jurisprudência do STF, percebe? A questão 42, Alberto, aqui só tem 4 alternativas? Não, não é isso. Essa questão é uma questão que pede, ela traz 4 itens de análise e depois as 5 alternativas você responder se a 1, a 2 e a 4 é correta, a 1 e a 3 é correta, a 2 e a 5 é correta. Então, por isso que são 4 tópicos de 4 assertivas para você analisar se são certas ou erradas, certa ou errada cada uma delas. E aqui de interpretação difícil, né? Olha que tributos federais. Caíram 4 questões, análise quantitativa, em 2014 para o auditor fiscal. Foram essas 4 questões aqui, ó. A 31, a 34, a 41 e a 45. Olha o que aconteceu em termos qualitativos para essas questões. Praticamente tudo foi leis ordinárias e regulamentos. Na verdade, o R aqui é só para eu tentar trazer uma letra diferente do L aqui, mas aqui não é regulamento, tá? Aqui é lei ordinária. Lei ordinária que tratou de tributos federais. Imposto de renda, PIS/COFINS, CSLL, ok? Agora, imagina você estudando para o tributário, você decorou a Constituição, na parte dos impostos federais, tributos federais, decorou o CTN, artigo 43, imposto de renda, artigo 46, IPI, e você vai para a prova. Cara, você nem começa essa questão aqui, essas questões. Você nem larga. Vai dar pane no motor. Ou seja, a gente tem, como professor, tem que ajudar vocês a ver o que a gente acha que é possível que caia em termos de leis federais na parte tributária, né? Para vocês terem mais chances de sucesso no tocante aí à classe de tributos federais. Tudo bem? Vamos avançar. Toda essa análise quantitativa, lembrando que lá na frente eu vou dar exemplo de questões que tratam dessas classificações. Isso aqui é só para a gente conseguir mensurar. O papel é meu de classificar, não é de vocês. Não vou ficar perdendo vocês tempo em ficar classificando aí as questões. Eu faço isso para vocês, né? Então, para o auditor fiscal, em 2009, 20 questões caíram, em 2012, 24 de tributário, excluindo aqui as 6 de previdenciário, certo? E em 2014, 11 questões. Agora, lembra que eu falei que na análise qualitativa eu dissequei as questões? Então, em 2009 foram 95 assertivas. As 20 questões correspondem a 95 assertivas. Em 2012, as 24 questões correspondem a 120 assertivas. E em 2014, as 11 questões correspondem a 53 assertivas. Olha aqui, ó, interpretação fácil. Aquela que não chega a ser literal, mas é que uma pequena análise lógica aí da questão você consegue, em conhecendo a lei, né, a Constituição, você tem de comentar, você vai matar a questão. Liderou em 2009 para o auditor fiscal, 40% das questões, né? Em segundo colocado, literal. Uma época em que você, conhecendo literalidade dos diplomas constitucional, CTN e liquimental, você matava 1/3 da prova, né? Boa época aquela, né? Quando eu fiz meu concurso aí em 98, né, para município, e aí eu cheguei a fazer prova da Receita Federal e tal, e, cara, a gente era feliz não sabia, né, em decorar a letra da lei. Então, 1/3 aqui literal ainda. Em terceiro colocado, interpretação difícil, que já envolve um raciocínio um pouco maior, interpretativo e sistemático dos diplomas constitucional e do CTN. Tá? A jurisprudência STF aparece aqui em quarto, com 6%. Né? Não tão relevante ainda. Olha o que acontece em 2012. Cara, primeiríssimo jurisprudência STF. 39% da prova. Se você não estuda STF, você nem larga. Você não vai ir bem em tributário. Segundo colocado, 34% na prova. De interpretação difícil. Né? Já começa a complicar um pouco mais. Olha o literal o que aconteceu. Só 10% da prova foi assertiva literal. Lembrando que aqui é o percentual de assertivas, tá, pessoal? Então, só 10% da prova em 2012 foi de assertiva literal. Em 2014, olha o que acontece para o auditor fiscal. 64% da prova foi STF e leis específicas. Não abordou Constituição, CTN e lei complementar. Quer dizer, não de forma direta, mas sim indireta, né? Tendo você que conhecer a STF e as leis específicas. Já pensou? Segundo colocado, interpretação difícil. Literal e interpretação fácil ficaram em terceiro colocado empatados. Então percebe aqui a importância de focar
um pouco mais o estudo em jurisprudência do STF e leis ordinárias, né, específicas, tudo bem? Fazendo análise quantitativa para análise tributária. 10 questões em 2009, 13 questões em 2012. Assertivas, 47 assertivas em 2009 e 46 assertivas em 2012. E aí a distribuição foi a seguinte. Para a lei tributária, em 2009, ainda as questões literais, as assertivas literais prevaleceram, 34%. Em segundo colocado, interpretação fácil, 30%. Em terceiro colocado, interpretação difícil, 15%. Né? Uma ordem um pouco mais tranquila do que aquela de auditor fiscal. Em 2012, olha que interessante, literal prevaleceu mais ainda. Né? Então, 67,5% das questões, das assertivas, melhor dizendo, né, são de tema literal, Constituição, CTN, Lei Complementar. Segundo colocado, interpretação fácil. E em terceiro colocado, lá atrás, mas o jurisprudênciazinho do STJ que caiu. Né? Percebe a diferença de estudos de analista tributário e auditor fiscal? Não só numa abordagem quantitativa, mas numa abordagem qualitativa. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado para vocês pelo pessoal do ponto. Tá? Então vocês vão poder fazer análise um pouco mais devagar. E aí eu pego, por exemplo, uma questão, o tempo já está aí premente, faltam 9 minutos para acabar, um tipo de questão literal, que caiu para o auditor fiscal da Receita Federal em 2012. Olha o que ele pergunta aqui. Ó. Em matéria de tributária, de acordo com a Constituição, compete a lei complementar, exceto. Cara, basicamente, artigo 146 da Constituição. Né? As funções da lei complementar tributária. Né? Então, basta você ter na cabeça a redação do artigo 146 e você vai, eu não vou aqui analisar alternativa por alternativa, não tem tempo, né? Vai entender que a que está errada é a A. Por quê? Porque ela fala que cabe a lei complementar instituir as limitações condicionadas ao poder tributar, quando na verdade cabe a ela regular as limitações condicionadas ao poder tributar. Por quê? Porque quem institui as limitações não é a lei complementar, é a própria Constituição. Né? Não, mas é uma questão que você mata conhecendo a letra do artigo 146 da Constituição, certo? Uma questão de interpretação fácil. Olha aqui, ó. Auditor Fiscal 2014. Sobre o lançamento como forma de constituição no crédito tributário, assinale a opção correta. Cara, assim, não é a letra da lei. Lançamento ali pelo artigo 140 e pouco do CTN, né, os tipos de lançamento, por declaração, de homologação, de ofício, né? Mas você conhecendo a redação, você consegue fazer uma análise e entender quais as questões, quais as alternativas que estão certas e quais estão erradas. Por exemplo, você vai aqui na assertiva B. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, o fisco poderá levar a efeito a que mais favorecer ao contribuinte. A gente sabe que essa assertiva está errada porque o fisco não tem essa discricionariedade de escolher a modalidade mais favorável ao contribuinte. O fisco tem uma atividade vinculada. Né? Então você já percebe que não é mais uma abordagem de conhecimento do texto literal. Mas, enfim, você tem que ter um conhecimento um pouco mais sistemático para conseguir resolver a questão nessa interpretação fácil, ok? Assertiva de interpretação difícil. Aqui já complica um pouco mais. Né? Olha aqui, ó, sobre esta fiscalidade, né? O concurso de auditor fiscal 2014. Sobre esta fiscalidade, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta. Olha o que ele fala aqui. Ó. Por meio da tributação extrafiscal, não pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da norma, a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais. Cara, isso aqui está errado, porque a tributação extrafiscal tem justamente essa finalidade, do Estado intervir sobre o domínio econômico, através da tributação. Você vê, por exemplo, aí, o imposto de importação, em que o Estado, às vezes, aumenta ali por decreto, por exemplo, né? Ele pode fazer isso por ato infralegal, para impedir ou dificultar a entrada de produtos no mercado, produtos estrangeiros no mercado brasileiro. Então, é uma análise que você não vai achar no texto da lei. Você vai ter que conhecer um pouco mais a matéria, uma análise um pouco mais sistemática. Questão de tributo extrafiscal é um conceito que você não acha explícito no texto da Constituição nem da Lei Complementar. É um texto um pouco mais de análise sistemática que lá atrás a doutrina vai criando e que virou eu coloquei aqui
um texto que merece uma classificação de interpretação difícil, ok? Doutrina difícil, é aquele que eu me referi, né? Olha essa questão de 2012, que foi maldade, pessoal, foi maldade, desculpa. Auditor Fiscal 2012. Parte significativa da doutrina entende que os princípios da legalidade e da anterioridade tributária constituem regras concretizadoras da segurança jurídica. Sobre os conteúdos desta no direito tributário, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou incorretos para a seguir assinalar a assertiva que corresponde à sua opção. E aí ele traz vários conceitos, certeza do direito, e define-os, né? Intangibilidade das posições jurídicas, estabilidade das relações jurídicas, confiança no tráfico jurídico. Cara, são conceitos que não são de lei e nem de uma doutrina fácil. Aí eu pesquisando, eu descobri que esses conceitos foram trazidos pelo Leandro Poulsen, o professor Leandro Poulsen, tem um livro, tem livros conhecidos de tributário, e buscaram daí. Você pega trechos literais do livro do professor Leandro Poulsen, foram colocados nessas assertivas para a gente analisar. Cara, assim, eu achei maldade por quê? Porque a gente, quando pega o programa, tá lá, o programa, ele se refere basicamente, aquelas classes, se referem basicamente à legislação, seja ela constitucional, ou de CTN, de lei complementar, né? E eventualmente leis ordinárias. Lá não está que cai a bibliografia A, B ou C. Então, exigir a bibliografia e um conceito que você não acha em outro lugar que não no próprio livro do autor é maldade. Então, você coloca, então que a ESAF coloque lá no programa, vai ser exigido o livro do professor tal. Porque isso aqui que vai ter anulação na questão, ao meu ver. Dado que são conceitos que não estão aí à disposição do pessoal para estudo, a não ser que o pessoal compre o livro de Leandro Poulsen, né? E aí, na carreira de juiz, você vê muito, nos programas de concurso para juiz, você vê bibliografia tal, autor tal. É justo, é transparente. Eu sei que eu tenho que estudar aquele livro para poder ter chance de passar. Para auditor fiscal não acontece isso, nunca aconteceu. E aí começar a exigir conceitos que você só acha em livros específicos é um pouco complicado, tá? Não vou resolver a questão, não dá tempo, mas eu deixo aqui para vocês. No material tem a resolução da questão também lá no final dos slides, ok? Aqui é a continuação daquela questão que se refere ao livro de Leandro Poulsen, certo? Jurisprudência do STF, olha aqui a questão, fala sobre ICMS e diz aqui, consoante entendimento do STF sobre tal dispositivo. Caiu em 2014. Você tem que conhecer, não tem jeito. Estudar jurisprudência do STF na parte tributária, certo? Leis ordinárias e regulamentos, aqui uma questão que caiu, olha aqui, ó, sobre recente alteração efetuada na legislação sobre tributação de lucros auferidos no exterior por empresas controladas por pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil, julga as alternativas abaixo. Cara, é questão específica de uma lei ordinária federal, uma lei recente, a lei 12973 de 2014, né, e que a gente tem que começar a mostrar para vocês as principais leis federais que a gente entende relevantes e que podem cair no concurso, já que a Receita Federal, particularmente para auditor fiscal, não para lei tributária, mas particularmente para auditor fiscal, está exigindo, ok? Gente, então, aí, novamente eu faço a comparação da análise qualitativa, né? Lembrando aí como está se comportando para o auditor fiscal a distribuição das questões, muita jurisprudência do STF e leis ordinárias, né? Ok? E no caso da lei tributária, ainda tem aí uma prevalência muito grande da questão literal nas assertivas de constituição de CTN de lei complementar e, em segundo colocar, a interpretação fácil. Ok? Aqui, gente, eu já trago aqui as soluções daquelas questões e aí no material vai estar disponível para vocês. Já está encerrando meu tempo, falta aí 1 minuto e meio para acabar. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse material vai ser disponibilizado com certeza. Tem muitas questões para responder. Depois que acabar meu tempo aqui, eu vou começar a rodar aqui algumas questões e aí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma análise importante para vocês se debruçarem de forma correta sobre o material de estudo tributário. E aí eu já vou passando a palavra aí para a próxima professora, né? A professora Gabriela já deve estar aí a postos, ou para a Júnia, não sei. Gente, foi um prazer muito grande e a gente se encontra em breve no curso do Pulo do Gato, ok? Ou em outros cursos, ok? Muito obrigado e grande abraço.